Neste vídeo, vamos explorar o intrigante conceito do trono de Satanás mencionado na carta à igreja de Pérgamo no livro do Apocalipse. Pérgamo, uma antiga cidade da Ásia Menor, era um local de grande importância cultural e religiosa durante o período romano, abrigando templos majestosos dedicados ao culto imperial e aos deuses greco-romanos. Analisaremos o significado dessa expressão simbólica, os desafios espirituais enfrentados pelos primeiros cristãos que viviam ali e a maneira como esses temas se conectam às advertências e promessas de Cristo para a comunidade cristã da época. Ao longo do caminho, também entenderemos as possíveis referências históricas e religiosas associadas a essa misteriosa expressão e seu impacto na fé dos seguidores de Cristo. Pérgamo era uma cidade famosa da antiguidade, reconhecida por seu papel religioso e cultural no Império Romano. A cidade era notável por seus diversos templos, incluindo os dedicados ao culto imperial, uma prática que reforçava a lealdade e adoração aos imperadores romanos como seres divinos. Além disso, Pérgamo era um centro administrativo de destaque na Ásia Menor e um símbolo do poder romano. A cidade possuía várias estruturas significativas, como um teatro, um estádio, uma renomada biblioteca e o famoso centro de cura de Asclépio, o deus grego da medicina. Este local era parte de uma vasta rede de centros de cura espalhados pelo Império. Galeno, o médico mais célebre da época e assistente do imperador Marco Aurélio, praticou neste Asclépio, destacando sua importância. A Biblioteca de Pérgamo, com mais de 200.000 volumes, era um dos maiores repositórios de conhecimento, perdendo apenas para a icônica Biblioteca de Alexandria. Entre os templos dedicados a diversas divindades, o altar de Zeus se destacava como uma das construções mais grandiosas. A estrutura, com cerca de 12 metros de altura, era adornada com painéis de mármore retratando batalhas míticas entre os deuses gregos e gigantes, filhos da Mãe Terra. Atualmente, os restos desse impressionante altar estão preservados no Museu de Pérgamo, em Berlim. Muitos estudiosos especulam que o trono de Satanás mencionado no livro do Apocalipse refere-se a este altar dedicado a Zeus. No entanto, há outras teorias. Alguns acreditam que o termo possa aludir ao culto de Asclépio ou até à veneração ao imperador romano, ambos presentes de forma proeminente na cidade. A imagem da espada de dois gumes, simbólica no contexto romano, também reforça a conexão com o poder imperial. Cristo, na visão apresentada no Apocalipse, é descrito como aquele que impunha a espada de dois gumes, destacando sua autoridade sobre qualquer outro poder ou símbolo na cidade. O Apocalipse também menciona Antipas, um mártir cristão em Pérgamo. Embora se saiba pouco sobre ele, acredita-se que tenha sido ordenado bispo pelo apóstolo João e tenha sofrido um destino cruel por sua fé, sendo supostamente fervido vivo em um recipiente de bronze. A memória de seu sacrifício ainda era viva entre os cristãos da época, e sua resistência ao culto pagão simbolizava a fé inabalável em Deus. No entanto, a comunidade cristã de Pérgamo não estava isenta de críticas. Havia membros que seguiam a doutrina de Balaão, incentivando práticas como a adoração a ídolos e a imoralidade sexual, semelhantes às de Balaque e seu engano contra Israel. Além disso, o texto menciona os nicolaítas, um grupo cujas práticas imorais e permissivas também minavam a pureza da fé. O Apocalipse exorta a igreja a se arrepender, ou Cristo, com sua espada simbólica,
viria a guerrear contra aqueles que se desviaram. A referência aos nicolaítas é semelhante ao relato das ações de Balaão e Balaque, que incentivaram a idolatria e a imoralidade sexual entre os israelitas. Em Números 25 versos de 1 a 5, vemos que a adoração a Baal-Peor envolvia rituais degradantes, destacando o perigo de se desviar dos ensinamentos divinos. Assim, o texto do Apocalipse adverte contra compromissos com a idolatria e chama a igreja à pureza e à fidelidade a Deus. O trecho bíblico de Números 25 versos 1 a 5 narra um momento crucial na história de Israel, quando o povo se desviou da fidelidade a Deus e se envolveu com práticas pagãs e imoralidade sexual com as mulheres de Moabe. Seduzidos por elas, os israelitas participaram de sacrifícios a Baal-Peor, adorando e se submetendo aos deuses moabitas. Como consequência, a ira de Deus se acendeu contra Israel, e ele ordenou medidas drásticas. Moisés deveria executar os líderes do povo em plena luz do dia para afastar a ira divina. E os juízes de Israel receberam a ordem de punir severamente aqueles que se uniram a Baal-Peor. Este episódio reflete a seriedade com que Deus exige exclusividade na adoração e a severidade com que ele lida com a idolatria e a infidelidade espiritual. Da mesma forma, no Apocalipse, Cristo exorta a igreja em Pérgamo, que havia se tornado tolerante com práticas semelhantes. Havia entre eles aqueles que professavam ser seguidores de Cristo, mas que participavam de rituais pagãos, inclusive consumindo carne sacrificada a deuses romanos. Cristo, com autoridade de rei e juiz, advertiu a congregação de que o julgamento estava próximo. Ele exigiu que escolhessem entre o Deus verdadeiro de Israel e os deuses do Império Romano, deixando claro que não há espaço para uma fé dividida ou comprometida. Essa exortação não era apenas uma advertência contra a idolatria externa, mas também um chamado ao arrependimento e à fidelidade intransigente a Deus. Cristo estava desafiando a igreja a tomar uma posição firme, destacando que a mistura da adoração ao Deus verdadeiro com práticas pagãs é inaceitável e traria consequências espirituais severas. A escolha era clara: ou se alinhavam com a vontade de Deus, ou enfrentariam o julgamento daquele que tem espada afiada de 2 gumes, simbolizando sua autoridade e poder para julgar. Concluímos, então, nossa análise sobre o significado do trono de Satanás em Pérgamo, compreendendo a profundidade dos desafios espirituais enfrentados pelos primeiros cristãos em um ambiente de intensa pressão religiosa e cultural. A história e os ensinamentos dessa passagem nos lembram da importância de permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de adversidades e tentações. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar aprendendo mais sobre temas históricos e bíblicos, não esqueça de apoiar nosso canal. Deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva para não perder nossas próximas postagens. Até a próxima, e que você tenha uma jornada de fé e aprendizado abençoada.